Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, no Brasil. É uma alegria poder passar esse tempo fazendo o nosso passeio na vinha do nosso Pai. Na vinha de Deus a gente consegue ver Jesus, podemos ver quem somos em Cristo Jesus, podemos compreender como é que funciona a vida espiritual. Hoje o assunto de dia 14 de outubro de 2020 é vendo o invisível. Vendo o invisível. Você crê que é possível no mundo espiritual ver o invisível? Talvez a gente mude as palavras um pouco. Ver aquilo que é permanente. Ver aquilo que é causa e não efeito. Você crê que é possível a gente conhecer e compreender o que está por trás das coisas que a gente vê aqui no mundo como efeitos? Para o cristão, o mundo invisível cria os efeitos que a gente vê aqui visivelmente. Então a gente tem que ter a capacidade de ver a causa e não somente viver e sofrer as consequências ou os efeitos. A gente precisa compreender o que é o estímulo antes de tentar corrigir o efeito. Vamos ler o versículo e a devocional de hoje e a gente pensa nesse assunto. O apóstolo Paulo, falando em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, onde ele está descrevendo o sofrimento que ele estava vivendo quase diariamente, pelo fato de ele afirmar que Jesus é a manifestação do amor eterno do Pai. Ele sofreu muito e eventualmente era mártir por causa desse crer naquilo que não se vê. Crer em Cristo, que foi a manifestação da existência eterna do amor. Ele escreveu assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deixa eu ler então a devocional. Coisas importantes e eternas estão sempre acontecendo no mundo invisível e espiritual. Podemos não perceber nada destes acontecimentos porque ficamos focados somente no mundo visível. Mas cada discípulo que tem o Espírito de Cristo vivendo em união com seu próprio Espírito pode ver o mundo espiritual. As disciplinas espirituais, tais como ouvir e meditar, são ferramentas que discípulos podem usar para aperfeiçoar a visão espiritual. Neste momento, o mundo jaz no maligno. É por isso que este mundo está repleto de distrações e barulho. O nosso inimigo sabe que discípulos focados nas coisas visíveis são pessoas distraídas. A regra na vida espiritual é: o que ganha a sua atenção, ganha você. Discípulos que desenvolvem a capacidade de ver o agir de Deus nas circunstâncias e eventos de cada dia não se retiram do mundo atual. Eles vencem o mundo pela fé, que tem quando vem o mundo espiritual claramente. Aquele que vê com a visão espiritual o que Deus está fazendo, irá com ele na direção da dor deste mundo. Ver é querer agir. Peço que Deus abra cada vez mais os seus olhos espirituais. Além das coisas visíveis, há coisas lindas e perfeitas acontecendo momento a momento. O que você acha mais importante? A gente lidar com os efeitos da pandemia de Covid-19 ou compreender a origem
a natureza dessa doença. A curto prazo, a gente quer resolver baixar a febre, fazer com que a pessoa consiga sobreviver a essa doença. Mas a grande batalha que está acontecendo para eliminar essa coisa chamada Covid-19 está acontecendo no mundo invisível. Agora, não significa que não existe, porque a gente não consegue enxergar. Seu DNA é real e você nunca viu o seu DNA. Mas cientistas estão conseguindo desvendar essa realidade tão importante que é nosso DNA. Porque eles agora têm condições de ver o que ninguém viu. Agora tem um versículo em 1 João capítulo 4, versículo 12, uma parte do versículo que é muito interessante, quando a gente tenta entender essa coisa vendo o invisível, ou dizendo assim, vendo a causa, vendo a origem, vendo o que é por trás da realidade que a gente vive, ver o estímulo inicial, ver aquilo que é permanente. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. É claro que Deus tem feito efeitos para a gente ver. Ele tem se manifestado de muitas maneiras desde o tempo da criação do mundo. Ele se revela na própria criação. Ele se revela de muitas maneiras, mas só através da vida de Jesus, o Verbo que se fez carne, a gente conseguiu enxergar na pessoa de Jesus aquilo que não se vê. Ele é a revelação da plenitude do seu Pai. Por isso a gente enfatiza tanto aqui no nosso diálogo, a gente focar em Cristo, porque focando em Cristo, a gente vê o invisível manifestado aqui entre nós. Aí sim, a gente consegue, através de Jesus, compreender melhor. Quando Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. Mas o versículo disse, ninguém jamais viu a Deus. A gente vê em Cristo uma manifestação perfeita daquilo que é o amor de Deus, que é invisível, que vem antes, que é o estímulo que salva, o estímulo que dá saúde, o estímulo que cura, que perdoa, que traz a reconciliação. E Jesus é onde a gente pode enxergar o invisível. A Bíblia fala, Jesus falou que quando a gente precisa nascer de novo, e ele fala naquele trecho de João capítulo 3, que quem nasce do Espírito é como se fosse o vento que a gente não vê. Você não vê o vento, você vê o efeito do vento. Você não consegue perceber exatamente de onde vem, para onde vai, mas você sabe que existe. E você orienta a sua vida vendo o efeito do vento. Mas o que você mais tem que compreender é que esse vento é uma realidade. É uma realidade. O fato que eu não consigo ver Deus, que é invisível, não significa que ele não é real. Tem tanta coisa que você nunca vai ver que afeta você todo dia. No mundo espiritual, a ideia de ver o invisível é lidar com a causa e não somente correr atrás do prejuízo dos efeitos. O mundo é uma manifestação de muitos efeitos, muita coisa que é difícil aceitar. Por exemplo, racismo começa no mundo invisível. Ódio começa no mundo invisível.
cobiça, começa no mundo invisível. Mas também o amor começa no mundo invisível. O amor de Deus revelada em carne e osso em Cristo aconteceu e sempre existiu no mundo invisível. Então eu posso me orientar hoje vendo os efeitos. O estímulo que eu não vejo criou certas respostas ou efeitos. Agora, eu posso correr atrás dos efeitos ou eu posso viver daquilo que não se vê. Um cristão, um discípulo sério, não quer viver estimulado pelos efeitos temporários. Ele quer viver uma vida de fé. E fé significa crer que Deus é aquele Deus que ninguém jamais viu. Ele é e ele é generoso. E a gente sabe disso porque Cristo veio nos revelar a generosidade do seu Pai. Então, quando eu foco em Cristo, eu consigo me orientar através dele e suas palavras com as coisas em vista que são eternas, em vez de correr atrás do caos que existe aqui neste mundo, cheio de tantos efeitos como racismo, ódio, ganância, medo, inveja. A lista é longa de efeitos e efeitos, mas esses efeitos são coisas temporárias, mas Jesus é o caminho daquilo que é permanente. Fique focado em Cristo. Que Deus te abençoe.